Olá a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Eletrobras. Vou fazer um estudo da apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da empresa. Só lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda. Então, iniciando aqui a apresentação que eles disponibilizaram no site de relacionamento com investidores. Interessante essa foto, né? A parte aqui de barragem, né? E também aqui na frente em destaque a parte de painéis solares, né? Ao meu ver, ao longo dos próximos anos, cada vez mais essa parte de energia solar vai ganhar cada vez mais espaço, né? Em detrimento às barragens, tendo em vista que a falta de chuva vem gerando uma crise hídrica aí no país já há alguns anos, né? E isso tem comprometido a geração de energia no país, né? Inclusive isso é mencionado nessa apresentação que nós vamos ver logo em seguida. Bom, aqui é um disclaimer da apresentação, né? Bom, então eles iniciam aqui a apresentação dividida em 4 partes, né? Os principais destaques, desempenho operacional, a parte de geração de energia e o desempenho financeiro. Bom, em relação aos destaques, né? Simplificação da estrutura corporativa. Lançamento do programa de demissão consensual. Novo acordo de trabalho aprovado por 64,8% dos empregados. Alocação de capital. Incorporação de Furnas. Celebração de contratos de energia de reserva. SER, né? Sob júdice. Venda de ações da CTEP. Gestão financeira. Captação de 5,4 bilhões em debêntures. Diversificação dos instrumentos de funding. E empréstimo compulsório, redução de 945 milhões do estoque de empréstimo compulsório versus o segundo TRI de 2024. O desempenho operacional e financeiro no terceiro TRI de 2024 mostra que a Eletrobras alcançou uma posição financeira robusta, estando preparada para investir na modernização de seus ativos, participar de leilões de transmissão e gerir passivos e contingências de forma eficaz. É importante lembrar, né, que a Eletrobras até pouco tempo atrás era uma estatal, né, do governo, e ela foi privatizada, né, no ano de 2022, ainda na gestão do governo Bolsonaro, né. Principais destaques do terceiro TRI de 2024. Simplificação da estrutura administrativa. Pessoal, material, serviços e outros, PMSO recorrente. Então, eles trazem aqui uma evolução, né? A parte de PMSO. Houve uma elevação, né, no terceiro TRI. Número de empregados. A gente observa aqui que está tendo uma redução, né? Embora tenha havido um pequeno aumento na comparação trimestre a trimestre, na comparação anual houve uma redução, né? Bom, principais destaques. PMSO em linha com o terceiro TRI de 2023, valor anualizado do terceiro TRI de 2024 de 6,8 bilhões. Plano de demissão voluntária, 4.010 saídas, ou seja, 98,5% dos inscritos.
Plano de demissão consensual está disponível para 64,8% dos empregados. Nos 9 primeiros meses de 2024, ocorreram 1.527 desligamentos e 1.309 admissões, reforçando a renovação do quadro de empregados. Então, aqui a gente percebe que existe um plano de demissão voluntária em andamento, né? Para, de certa forma, diminuir um pouco o quadro de funcionários. Mas ao tempo também está tendo bastante admissão, né? Embora em número menor do que os desligamentos, mas está havendo bastante admissões, o que denota que o pessoal mais antigo, né, possivelmente os concursados, com remunerações maiores, estão saindo da empresa voluntariamente, né, pelo plano de demissão, e a empresa está substituindo esses profissionais mais antigos, né, com salários mais elevados, por profissionais mais novos, né, e com salários mais baixos, né. Solidez financeira, captações de 22,1 bilhões em 2024. Então eles têm aqui uma dívida bruta de 69,9 bilhões, com prazo médio de 59 meses. Então aqui é o caixa deles, né? E o vencimento das dívidas ano a ano, né? Posição de caixa suficiente para amortizar 5 anos de dívida. Seria mais ou menos isso, né? É um valor em caixa bem significativo, né? Captações de 5,4 bilhões em debêntures. Mais uma emissão conjunta e coordenada da Eletrobras com instrumentos padronizados, resultando na redução do custo. 10 anos de IPCA mais 6,8% ao ano, possivelmente, e CDI mais 1,05%. Tem um outro aqui, né, de 7 anos do CDI mais 0,85%. Primeira emissão de bônus pós-privatização. Emissão de 750 milhões de dólares em bônus com vencimento em janeiro de 2035. Primeira emissão na Lei 14.801 de 2024. Primeiro financiamento com apoio de uma agência internacional de crédito à exportação. Aprovação de captação e 400 milhões por 10 anos. 400 milhões de dólares aqui, né? Empréstimo compulsório. Estoque total, provisão de empréstimo compulsório em bilhões. Então, final de 2023, né, tinha um estoque de 19,06 bilhões de empréstimo compulsório. Então, houve algumas reduções aí, de forma que ao final do terceiro TRI de 2024, o estoque estava em 14 bilhões, né? Uma redução de 4 bilhões, uma diminuição de 25%. Redução de 945 milhões de estoque de empréstimo compulsório versus o segundo TRI de 2024. Outros efeitos do terceiro TRI de 2024, acordos judiciais. Então aqui outros valores, né? Reduzidos. 132 milhões em valores liberados de depósitos judiciais e outras garantias como ações de coligadas. De uma forma geral, a gente observa aqui uma redução, né, do valor dos empréstimos da Eletrobras, né, o que é um fator importante, né. Fortalecimento da agenda ESG, principais destaques.
Clima, autorização pela ANEEL do início da operação comercial dos primeiros aerogeradores do Parque Eólico Coxilha Negra. Transparência, no lançamento do caderno de finanças sustentáveis da Holding e CGT Eletrosul, lançamento do caderno Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e lançamento do caderno de Inovação e Tecnologia. Na parte de governança, criação da comissão socioambiental ligada às vice-presidências jurídica, operação, suprimentos, engenharia e governança, riscos, compliance e sustentabilidade. Bom, agora a gente entra aqui na segunda parte, né, que é o desempenho operacional da Eletrobras, né? Bom, aqui eles trazem uma tabela, né, com um balanço de energia, algumas questões mais técnicas aqui que eu não vou me aprofundar. Então eles trazem aqui a garantia física, aqui as fontes de geração de energia, né, energia hídrica, térmica e eólica. 2024 aqui seria a projeção deles, né? A maior parte da geração de energia vem da geração hídrica, né? Das barragens, das hidrelétricas, né? ...698 clientes no terceiro TRI de 2024, sendo 614 do ACL. Um aumento de 74% em relação ao terceiro TRI de 2023. Essa sigla ACL, deixa eu ver aqui o que significa. É Ambiente de Contratação Livre, também conhecido como Mercado Livre de Energia. É uma modalidade de negociação em que o consumidor pode escolher a empresa de energia e negociar as condições de compra. Foco na captação de clientes finais, venda da energia descontratada com upside de preço. Bom, então a parte aqui de desempenho operacional é somente isso que eles trouxeram, né? Mas é uma questão realmente mais técnica aqui. Para nós, investidores, essa questão aqui não chega a ser tão relevante, né? Mas é interessante estudar isso aqui com mais calma para ter uma ideia melhor de como funciona, né? A questão dos custos aqui, dos preços, né? Preços médios de energia. Bom, na parte de geração, então, né? Cenário hidrológico. Aqui em 2024 a gente teve uma situação problemática, né? Por causa da crise hídrica. A gente, inclusive, a partir do segundo semestre de 2024, né? A gente passou, inclusive todos nós passamos a pagar um adicional, né? Na conta de luz, as bandeiras tarifárias, né? Vermelha, amarela. A gente começou a pagar aqueles adicionais referentes ao custo extra, né, de geração de energia através do acionamento das termoelétricas, né? Então eles colocaram aqui, vamos lá. Energia natural afluente. Ano com baixas hidrologias, desde janeiro com cenário agravado a partir de julho, se configurando como um dos piores do histórico de 94 anos, né? Preços. Volatilidade em resposta às ENAs, no caso energia natural fluente, né? A partir de junho inicia a alta de preços, especialmente em outubro. Então aqui a gente observa, né, o período de 2024. Aqui em junho começa a alta dos preços, né? E aqui em outubro dispara, né? Por isso que eu digo, né? É complicado a gente depender da chuva, né? Para gerar energia num país, né? Ainda mais do tamanho do Brasil, né? Acho que a gente depender do clima
para gerar energia, principalmente na questão das chuvas, né? O clima tem ficado meio maluco, né? Nos últimos anos aí, com excesso de chuva em alguns locais, em alguns períodos, outros períodos de baixo índice de chuva, com secas bastante fortes, né? Então isso acaba comprometendo todo o sistema, né? Eu acho que o país como um todo, né? Ela tem que começar gradativamente. Eu acho que esse movimento já começou, inclusive, mas acredito que deve se acelerar ao longo dos próximos anos, né? E a longo prazo. Mas realmente a gente tem que acabar migrando, né? Para outras fontes alternativas, né? Como, por exemplo, a energia eólica e a energia solar, principalmente, né? São energias de fontes renováveis, né? E não poluentes, né? Embora a energia proveniente das hidrelétricas seja considerada uma a fonte de energia limpa, né? Por não haver uma queima de combustível, o impacto que causa, né, a construção de uma hidrelétrica é bastante grande, né? Com aquela inundação de uma região através da construção de uma represa, né? Eventualmente até tem que ser afastado moradores, né? E também toda a fauna. Então, a gente observa em outros países aí cada vez mais voltados, né? A questão realmente de energias de fontes solares e eólicas, né? Eu acho que o caminho natural é esse, né? E a Eletrobras, acho que também, certamente eles têm um estudo melhor, mais acurado sobre isso, né? Mas certamente eles também vão acabar migrando para essa parte de energia solar e eólica com cada vez mais pujança, né, ao longo dos próximos anos, porque, ao meu ver, essa quer realmente depender de chuva para gerar energia num país como o nosso, ainda tratando de um país de enormes dimensões geográficas, é uma situação realmente que acaba comprometendo, né? Bom, vamos seguir adiante. Bom, aqui eles trazem também mais alguns aspectos mais técnicos, né, de modulação, a parte do recurso hídrico, né, do recurso hidro. Eles trazem algumas informações mais técnicas aqui também. Vamos adiante. Bom, agora vamos para a parte que mais nos interessa, né, que é o desempenho financeiro. Principais destaques, então. Geração de receita de geração impactada pela repactuação do GSF de Tucuruí de 1,3 bilhão em julho e agosto. Receita referente à Amazonas Energia, efeito positivo de 606 milhões, sendo 376 milhões reconhecidos de meses anteriores ao terceiro TRI de 2024. Revisão tarifária periódica, efeito não caixa positivo de 6,13 bilhões no societário. Remensuração regulatória. Diminuição do estoque de empréstimos compulsórios de 945 milhões em relação ao segundo TRI de 2024. Isso a gente viu, já tinha visto ali nos slides anteriores, né? Conclusão do Liability Management. Destaque para a emissão de 750 milhões em bonds 2035 e 5,4 bilhões em debêntures. Sólido desempenho financeiro no terceiro TRI de 2024. Então, a receita bruta aumentou 22%. O EBITDA
aumentou 6%. E o lucro líquido aumentou 387%. Isso em milhões, né? Principais destaques versus terceiro TRI. Aumento da receita de geração por conta da repactuação do GSF de Tucuruí, redução da rápida transmissão após revisão tarifária. EBITDA cresceu, refletindo a maior receita de geração. O PMSO cresceu abaixo da inflação no período. Destaque para a reversão líquida de provisão de 347 milhões pela perspectiva de recebimento de Amazonas Energia. O lucro líquido IFRS ajustado refletiu o crescimento do EBITDA parcialmente compensado pela piora do resultado financeiro de 203 milhões. O maior impacto foi a remensuração regulatória dos contratos de transmissão, 5,4 bilhões. Bom, aqui eles trazem a adequação ao PMSO, né, que a gente já tinha visto lá no início da apresentação. Então, houve uma redução aqui de 21%, comparação anual. Eles trazem sempre nas duas comparações, né, no IFRS e no IFRS ajustado. Destaques PMSO recorrente. Isso considerando ano a ano, né, no que tange ao pessoal. Uma diminuição de 75 milhões, resultado de contratações e desligamentos voluntários. Um aumento aqui de 75 milhões é um PLR pro rata versus 69 milhões no terceiro TRI. Serviços, uma redução de 37 milhões com serviços com pessoal e um acréscimo de 12 milhões com custo com serviços de manutenção operacional. Outros, 221 milhões, maiores gastos com indenizações, multas e condenações judiciais. E mais 74 milhões referente a prêmio pago pelo seguro de GSF da extensão contratual de Tucuruí em julho e agosto, com contrapartida de 126 milhões recebidos e reconhecidos na Receita. Aqui eles dizem também que houve um reajuste de 4,18% a partir de maio de 2023 do acordo coletivo de trabalho dos funcionários, né, do período de 2022 e 2024. Provisões operacionais. Valores positivos representam reversão de provisão. De uma forma geral, aqui há um aumento, né, nas provisões. Visão societária. Reversão de litígios, uma variação de 97 milhões. Reversões de 211 milhões, além de deságios de 300 milhões por acordos firmados referente aos empréstimos compulsórios. Resultado, laudos atuariais. Uma redução de 31 milhões. Custo dos juros e do serviço ocorrente definido nos laudos passou a ser lançado mensalmente, ao invés de no final do ano. Perdas estimadas em investimentos, 156 milhões. 80 milhões na Eletrobras devido à recuperação do valor no investimento em mesa no terceiro TRI de 2023, sem contrapartida no terceiro TRI de 2024. Outros, 385 milhões, impactado principalmente pelo saldo de 490 milhões de restituição ao fundo RGR no terceiro TRI de 2023, sem contrapartida no terceiro TRI de 2024. Bom, aqui a gente já vai para os anexos, então, né? Fluxo de caixa no terceiro TRI. No terceiro TRI, os recursos gerados pelas atividades operacionais atingiram de 5,6 bilhões e tivemos um fluxo de caixa livre de 3,6 bilhões.
Então aqui 6,2 de EBITDA, né? 5,6 de fluxo de caixa operacional e 3,6 de fluxo de caixa livre. Eles trazem aqui as despesas, né? Caixa líquido livre e o caixa líquido mesmo, 2,2 bilhões. Então, resultado positivo, né? Bom, aqui eles trazem de novo a questão ali da modulação, né? Que é a questão técnica aqui da parte da energia, né? Não vamos nos adentrar quanto a isso. Vamos adiante. Bom, aqui é a repactuação do risco hidrológico. Aqui são, acho que as majorações, né, dos valores, dos custos, dos valores das produções de geração de energia, né, nas diversas usinas hidrelétricas. A gente tem os prazos também, né? Valor pago em agosto por megawatts-hora. Desempenho operacional dos ativos. Fator de disponibilidade de geração. FID da Eletrobras. Então, o que é o FID, né? Vamos ver aqui o que eles dizem. Representa uma meta de disponibilidade a ser atendida pelos agentes de geração. O FID é influenciado principalmente por paradas forçadas e programas que ocorrem nas unidades geradoras. Aparentemente, aqui, quanto menor, melhor, né? Disponibilidade de linhas de transmissão até setembro de 2024, 99,97%. Disponibilidade de transformadores até setembro, 99,95%. Então, acredito que são dados positivos, né? Bom, então aqui já terminou a apresentação, né? Agora indo para uma segunda parte aqui do vídeo, eu trouxe aqui alguns dados relacionados à composição acionária da Eletrobras, né? Então, lembrando que a Eletrobras ela é negociada na bolsa com ações, tanto em ações ordinárias, né? Quanto nas ações preferenciais de classe A e B, né? Então, nas ações ordinárias, isso dados de novembro, tá? É o que eu peguei do site, onde a gente percebe que 46% das ações pertencem ao grupo governo, é composto pela União, BNDES Participações, FND, FGA Habitação, Banco do Nordeste, BBA, Caixa Asset, Petros e Previ. Então, embora a empresa tenha sido privatizada, o governo ainda detém uma participação importante, né, nas ações da empresa. Aqui é o gráfico, né, da tabela anterior. A gente percebe que o governo tem 46%, né, ou seja, quase a metade. 23% são acionistas brasileiros e 30% os estrangeiros, né? Então aqui é a tabela mostrando a composição das ações preferenciais exclusivamente, né? O governo detém 13%. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver então que nas ações preferenciais os acionistas brasileiros detêm a maior parte das ações, né? 46%. 39% para os estrangeiros e 13,9% para o governo, né? Então, fazendo aqui
a consolidação, né, entre as ações preferenciais e ordinárias, pegando o total, o governo detém 42% das ações, né? Então, 42% pertence ao governo, né? 31% aos estrangeiros e 25% acionistas brasileiros, né? Então, apesar da privatização, o governo ainda detém a maior parte, né, das ações da Eletrobras. Bom, então, trazendo aqui as cotações, né, atuais da Eletrobras, essa imagem aqui que eu estou mostrando nesse slide se refere a ELET 3, né, que é o ticker que tem maior liquidez, né, na bolsa. Então, o ELET 3, que são as ações ordinárias, encerrou o dia de hoje, né? Hoje é dia 6 de janeiro de 2025, né? Então, terminou o dia cotado a 33,91. Nos últimos 12 meses, os preços tiveram uma redução de 17%. PL está em 7,7%. Eu gosto de PLs abaixo de 6, né? Porém, a gente percebe um PVP aqui de apenas 0,65, né? Ou seja, 35% inferior ao valor patrimonial. Me parece um patamar interessante, né? Para fazer compras. Claro que isso decorre também, esses indicadores aqui, principalmente, né? Em função da crise hídrica que o Brasil vem enfrentando, né, desde o ano passado. Agora houve uma melhora, né, no final de 2024, aí, mas como isso acaba afetando, né, o desempenho da Eletrobras, o mercado bateu bastante forte, né, na cotação. Isso gera impactos tanto no PL quanto no PVP, né. Quanto ao dividend yield, na ELET 3, o dividend yield é baixo, né, de apenas 3,7%. Mas na ELET 6, né, que é ação preferencial deles, de classe B, se não estou enganado, o dividend yield já é bem superior, né, já próximo da casa dos 10%, né. Então, para quem prefere aqueles que investem, né, em busca de dividendos, é melhor adquirir via ação preferencial deles, né, da ELET 6. Bom, então olhando aqui a ELET 3, né, nos últimos 12 meses, né, sem grandes ressalvas aqui, né? Teve uma queda, depois ela subiu um pouquinho, voltou a cair bastante desde setembro, né, com o agravamento da crise hídrica. Na comparação com um horizonte de 10 anos, aqui tem uma informação importante, né? A gente pega aqui o período lá de 2015, né? Apesar de ter havido aqui no meio do caminho alguns picos de altas e baixas, né? De uma forma geral, ela subiu bastante. E agora tem uma leve queda, até mesmo com uma certa estabilização, uma lateralização, né? Mas, de todo modo, num período de 10 anos, quem comprou ações nessa época aqui, no caso do exemplo, R$ 1.000, né? Hoje teria mais de R$ 7.000 de retorno, considerando o reinvestimento dos dividendos, né? Claro, isso considerando a ELET 3, né? Como a ELET 6 costuma pagar mais dividendos, o retorno pode ser ainda maior, né? Então, é um retorno bastante positivo. A gente poderia ter, deu aproximadamente aqui 600% de retorno, né? Em um período de 10 anos, o que é realmente bastante significativo, né? Então, a ELET 3 aqui,
a gente observa, né, que ela paga dividendos desde 2019, pelo menos nesse período de 10 anos, mas não são dividendos muito generosos, né? Acho que a única exceção foi em 2021, que ela pagou quase 7,5% de yield, né? Mas, fora isso, é um dividend yield bem tímido, né? Para ELET3, né? Então, aqui em 2024, eles fizeram apenas um pagamento na forma de dividendos. E eles têm alguma coisa agora provisionado já para o dia 13 de janeiro, né? Mais um pagamento na forma de dividendos. Bom, no que tange a ELET6, né? É realmente onde eles pagam dividendos mais generosos. A gente observa que em 2017 eles pagaram quase 8%, 2021 8%, e nesse ano agora de 2024 quase 10%, né? 2020, 22, 23, dividendos mais tímidos, né? Mas ainda assim superiores à ELET3, né? Então, realmente, quem investe nas ações com propósito de obter dividendos, né? A ELET6 é a mais indicada, né? Em relação aos pagamentos da ELET6, mesma coisa, né? Ela só fez um pagamento em 2024 inteiro, no dia 9 de maio, né? No valor de R$ 1,82 por ação, né? Isso já líquido, já que é dividendo. 2023 também fez apenas um pagamento, né? Mas de um valor também bastante importante, né? Eles têm já um valor provisionado aqui para o dia 13 de janeiro, ou seja, logo em seguida, né? O valor de 1,82 também. Bom, em relação à receita líquida e lucro líquido, né? A gente observa uma certa estabilização aqui na receita líquida, né? Ao longo dos últimos 10 anos. Teve um pico aqui em 2016, né? Na receita com quase 60 bilhões, mas de uma forma geral vem se mantendo, né? Em patamares aí ao redor de 30, 40 bilhões é a receita da Eletrobras ao longo dos últimos 10 anos, né? E os lucros também têm oscilado, né? 2014, 2015, na outra grande crise hídrica que nós tivemos, né? A empresa também amargurou um prejuízo, né? Depois de 2016, um leve lucro, para depois ter novo prejuízo em 2017. E aí de 2018 em diante, somente lucros, né? Embora não sejam lucros crescentes, né? Inclusive, os lucros aqui são decrescentes, né? O que é um pouco preocupante. Ainda que não tenha havido prejuízo, né? Parece querer haver uma reversão aqui a partir de 2023, né? Bom, então, pessoal, em relação às ações aqui da Eletrobras, né? O PVP está interessante para alguém fazer uma compra, né? Tendo em vista que está abaixo do seu valor patrimonial. Ela está com bons indicadores fundamentalistas ali, operacionais, pelo que nós analisamos, né? Porém, realmente é um cenário complicado de investir, envolve um certo risco em função da questão da questão hídrica, né? Dos últimos tempos que nós temos aí vivenciado, né? O clima cada vez mais instável, né? Com extremos, uma hora muita chuva, hora muito período de seca. Eu acho que esse modelo realmente de energia baseado em hidrelétricas, ao meu ver, está ultrapassado, né? Então, a Eletrobras vai ter que caminhar de forma mais ágil para fazer essa migração para outras fontes de energia, né? E para poder realmente não depender mais do clima para gerar energia, né? Então, realmente, do ponto de vista do preço da ação, os preços estão realmente baratos, né?
tendo em vista que se encontram abaixo do seu valor patrimonial, então seria uma compra interessante. Porém, existe esse risco, né, da questão realmente hídrica aí, que pode afetar os resultados, né, a performance da Eletrobras, né? A gente tem que realmente ter bastante cautela em relação a isso. Se você ficou até aqui, peço que se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe o vídeo com os amigos. Não esqueça de ativar as notificações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.